Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Quem é novo aí, caiu de tela no canal, comenta, compartilha, se inscreve, deixa seu link. É muito importante para que a gente consiga um bom número, que eu possa continuar mandando vídeos aqui no YouTube, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o pré-modernismo. Vamos entender por que ele não foi considerado uma escola literária, certo? Primeiramente, o modernismo ele foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo, ou seja, caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana de Arte Moderna em 1922. Quando a gente vê esse pré-modernismo, a gente já vê a liberdade de expressão, a gente vê o expressionismo, o futurismo, o cubismo, a gente vê infinitas vanguardas europeias. Então, o pré-modernismo ele não foi considerado uma escola literária por conta da sua duração. Foi um período rápido, um período passageiro, que deu entrada ao modernismo. Para muitos estudiosos nesse período, não deve ser considerado uma escola literária, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas, ou seja, obras literárias e não literárias. Em outras palavras, ele reúne o secretismo estético, com presença de características neorrealistas, neoparnasianas e neossimbolistas, ou seja, ele reuniu diversas características que o fez a ser não. Então, uma das características foi a ruptura com o academicismo, que é lá na Semana de Arte Moderna, que continuou no pré-modernismo, ruptura com o passado e a linguagem parnasiana, linguagem coloquial simples, ou seja, uma linguagem mais rebuscada, exposição da realidade social brasileira, como a sociedade era realmente naquele período. Então, tudo isso visou essas caracterizações, certo? Exposição da realidade social brasileira, como eu já falei, regionalismo e nacionalismo, que falava realmente, mostrava realmente como era a nação, marginalidade dos personagens, sertanejo, caipira e mulato, a verdadeira realidade, a verdadeira face de cada um. Temas, fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Então, na obra Macunaíma, ela vai abordar essa questão histórica, essa questão política e essa questão também social. E a gente tem também nesse momento, os escritores assumem uma posição mais crítica em relação à sociedade, aos modelos literários anteriores. Por isso, muitos escritores pré-modernos rompem com a linguagem formal, aquela linguagem certinha do arcadismo, e, além disso, exploram temas históricos, políticos e econômicos. Isso porque o Brasil passava por momentos como a revolta da vacina, que é onde surgiu a gripe espanhola, revolta da chibata, revolta da armada, revolta de Canudos, principalmente a de Canudos, onde mostra a realidade do sertanejo. E a gente tem alguns autores que se destacaram, como Euclides da Cunha, Graça Aranha, Monteiro Lobato e Lima Barreto, pois foram autores que maior apresentaram essas características do pré-modernismo. E a gente tem um pouquinho dos autores. Euclides da Cunha, ele nasceu em 1866, morreu em 1909. Era um escritor, poeta, ensaísta, jornalista, historiador, sociólogo e geógrafo. Poeta e engenheiro, ocupou a 7ª cadeira na Academia de Letras. Publicou Os Sertões sobre a campanha de Canudos em 1902, que dividiu em 3 partes: a terra, o homem, a luta. E tal obra regionalista, ela retrata a vida do sertanejo. Publicou também A Guerra de Canudos, que é onde abordava um pouquinho exatamente a questão de Antônio Conselheiro, que era um missionário, que fundou a cidade de Canudos, mas que infelizmente acabou sendo morto na sua própria cidade. Certo? E a gente tem também um artigo de Euclides da Cunha. A gente tem também, falando um pouquinho sobre Graça Aranha, que foi um autor, diplomata maranhense, que ele fundou a Academia de Letras, os principais organizadores, publicou a obra Canaã, que aborda a migração alemã do Estado do Espírito Santo, certo? E a gente tem também um pouquinho sobre Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, acho que todos já ouviram falar, que foi um grande escritor também, ensaísta e tradutor brasileiro, que ele trabalhava com programas infantis, com obras infantis, onde criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que trabalhava a realidade com a ficção.
E também publicou Urupés, uma coletânea regionalista de contos e crônicas, da Cidade Morta, um livro que retrata a queda do ciclo do café, ou seja, trabalha um pouquinho a questão da revolta do café com leite. Outro autor que a gente tem também, que ele é muito conhecido, é Lima Barreto, por ser um escritor que trabalhou a questão, que rompeu com as críticas nacionalistas, ufanistas e faz críticas ao positivismo, ou seja, ele trabalhou a obra Triste Fim do Policarpo Quaresma, onde conta a história do Major Quaresma, que tinha inúmeras paixões, e cada vez ele se apaixonava por alguma coisa. Ele foi tido como louco por defender que a língua do Brasil que deveria ser falada seria a língua tupi-guarani. Então, pessoal, essa foi um pequeno resumo sobre nossa aula hoje, e eu tenho uma mensagem para vocês. Aquele que não luta pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Portanto, lutem pelo que vocês acreditam, que é o que é fundamental. E obrigada.